Como fazer uma planilha completa de compra e venda de produto para que você consiga controlar o seu estoque, além disso, com fluxo de caixa, para você registrar outras entradas e saídas de dinheiro. Paguei uma conta, fiz uma prestação de serviço, ou seja, tudo que não envolve compra e venda de produto. Também dá para controlar e depois ainda você consegue ter esse resumo financeiro para poder ver por mês. Quero ver de março até junho tudo que entrou e saiu da minha conta, o valor total de entrada, o valor total de saída. Quero ver tudo, limpa aqui em cima. Aí você vê tudo que entrou e saiu. Quero ver o estoque do produto, o saldo, também dá para ver por aqui. Então, juntos, sim, de forma 100% gratuita, vamos aprender a fazer essa planilha aqui, que é uma planilha bem completa que pode te ajudar muito. Porém, se você não quer fazer a planilha, quer baixar ela pronta, você pode clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para adquirir essa planilha. Então, você pode escolher se você quer fazer junto comigo ou se você quer adquirir a planilha pronta, sem precisar ficar fazendo ela. Vamos começar a nossa planilha pelas listas, onde vamos cadastrar todos os produtos e entradas e saídas, receitas, descrições que temos. Então aqui na primeira planilha, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir em renomear e vou escrever listas, Enter. Agora lá em cima eu vou criar essas duas listas, porque vai ser muito importante em outras partes da planilha, vamos conseguir abrir essa lista e selecionar a opção que queremos. Assim evita que toda hora você precise ficar digitando a mesma coisa. A primeira lista que eu vou ter são os produtos, e depois numa outra coluna eu vou escrever receitas e despesas. Enter. Agora eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna B, clicando na divisão de B com C e arrastando para a direita. Vou fazer a mesma coisa para a coluna D, aumento bastante. Aqui na coluna B, pessoal, embaixo dos produtos, eu vou escrever todos os produtos que eu tenho. E você pode ser bem específico, tá bom? Às vezes colocando a marca, a cor, o tamanho, caso isso seja necessário. Vou começar com o primeiro produto. Notebook. Ah, professor, mas eu não trabalho com notebook. Não tem problema, você coloca as coisas que você usa, os produtos. Notebook, 2 TB, e vou colocar aqui marca, 1, 2, 3. Pronto, esse aqui é o primeiro produto. E depois vou colocando outros produtos embaixo. Mais um, mais um, mais um embaixo do outro. Mesmo que você agora não consiga lembrar de todos os produtos que você tem, não tem problema, tá bom? Você pode cadastrar 5, 6, só um pouquinho. Depois você pode cadastrar mais, porque vai funcionar. E aqui em receitas e despesas, podemos colocar tudo que entra e sai da nossa conta. Exemplo, tem uma receita que é salário. Aí tem outra receita que é prestação de serviço. Agora tem uma despesa que é o aluguel. Tem uma despesa também que é conta de luz. Enfim, você coloca aqui as despesas grandes. Ah, professor, comprei uma bolacha no mercado. O que você deve colocar aqui? Você deve colocar bolacha? Não, eu acho que não precisa. Por quê? Porque senão, na minha opinião, vai ficar uma lista muito grande. Então tenta colocar aqui coisas mais abrangentes. Aqui em receita e despesa, tá bom? Pelo menos aqui de forma específica. Exemplo. Fiz uma compra de uma bolacha, igual eu falei. O que eu iria colocar aqui? Daria para colocar algo que já abrange tudo. Então, alimento. Ou alimentos outros. E aqui seria compra no mercado. Compra do mês. Tenta colocar como se fosse grupos grandes de gastos e despesas e receitas que você tem. Aí fica mais fácil na hora de você selecionar o que você precisa. Porque imagina, você comprou uma bolacha, você vem aqui, tem que colocar a bolacha, a marca. Fica muito criterioso, fica muito trabalhoso fazer isso. Então, a minha ideia é tentar facilitar, ficar algo mais rápido. E depois que você fez aqui uma meia dúzia de cadastros, você pode selecionar a primeira lista que você fez. Pega a primeira linha, segunda, terceira, independente de quantas linhas você colocou. Vem aqui em cima no inserir e então clica em tabela. Esse processo de tabela é muito importante. E você também precisa marcar que sim, sua tabela tem cabeçalhos. Vou fazer a mesma coisa para a segunda. Seleciono, inserir, tabela. Sim, minha tabela tem cabeçalho. E ok. Você pode mudar a cor se você quiser, tá bom? Clicando na primeira tabela. Lá no final você pode clicar em design e escolher uma cor diferente, laranja, enfim, tem um monte de cor daqui que dá para escolher. Essa receita e despesa, eu vou colocar uma cor amarela. Agora que fizemos as duas listas, eu vou só te mostrar rapidamente como que funciona a tabela e por que ela é tão legal e importante de se utilizar. Se você clicar na primeira linha vazia, vou clicar aqui embaixo então. Não, não é embaixo. É logo após o último item, tá bom? Então, diretamente após o último item. E escrever um novo produto, vou colocar aqui monitor 4K. Enter. Olha o que acontece. A tabela já inclui esse novo item dentro da tabela. E isso é muito importante, porque na hora que a gente for fazer a lista com todos os itens, sempre que você adicionar um item novo aqui, esse item novo já aparece também na sua lista. Vou fazer mais uma vez, eu vou colocar um produto novo. Produto 1, 2, 3, Enter. Facinho, então assim a gente consegue colocar coisa nova
E se você quiser remover alguma coisa que você colocou, queria remover esse monitor. Você pode clicar e dar um delete, mas aí vai ficar com um buraco na sua tabela. Ou ainda você pode clicar nessa linha que você quer deletar, e isso vai servir para qualquer parte da nossa planilha, tá bom? Independente se a sua tabela é muito grande ou se ela tem apenas uma colunazinha. Clica onde você quer deletar, botão direito, excluir linha. Linha da tabela, não é coluna, é linha. Pronto, aí você consegue remover aquela linha. E você também pode organizar as coisas clicando nesse quadradinho que está aqui em cima, que é chamado de filtro, de A a Z, ou de Z a A. Aqui eu vou colocar de A a Z e aqui também, receitas e despesas, de A a Z. E para deletar alguma coisa, eu clico em cima, botão direito, excluir linha da tabela. Para cadastrar, é só escrever e dar um Enter. Simples assim, tá, pessoal? Eu vou dar um pequeno pause agora no vídeo e vou cadastrar um monte de coisa aqui que eu vou usar futuramente na minha planilha. Cadastrei um monte de novos produtos e algumas receitas e despesas diferentes. Agora já podemos ir para a próxima etapa, que é criar uma aba nova ou uma nova planilha e começar a fazer as compras e vendas. E não tem problema, tá, pessoal? Mesmo que você ainda não tenha colocado um monte de produto aqui, você pode depois, amanhã, semana que vem, ir colocando aos poucos. Vai usando, vai colocando, não precisa cadastrar tudo de uma vez, porque eu sei que esse daqui é um processo que pode demorar um tempo. Eu vou clicar nesse botãozinho de mais para adicionar uma nova planilha, botão direito em cima dela e vou vir aqui, ó, renomear. Vou chamar essa planilha aqui de compra e venda. Enter. Aqui na compra e venda, como o nome sugere, é onde vamos registrar toda a compra e venda que fizermos. E por compra e venda, entende-se o controle de estoque, tá bom? Então essa compra e venda é onde a gente vai controlar o nosso estoque. Na primeira coluna, eu vou colocar a data. Na segunda coluna, o tipo, que é onde a gente vai poder especificar se é uma compra ou uma venda. Depois vamos colocar o produto, que a partir daqueles produtos cadastrados, conseguimos puxar eles por aqui. Depois do produto, quantidade, algo muito importante. Quantidade pode ser agora o valor unitário e o valor total. Só que ainda não acabou, tá, pessoal? Tem mais duas colunas que vamos precisar usar, mas por agora não precisa se preocupar muito. Vamos fazer passo a passo e juntos. Eu vou ter uma quantidade, coloco 2, tá bom? Quantidade 2 e total 2. O que quer dizer quantidade 2, total 2? Calma, a gente vai entender passo a passo. Eu vou aumentar um pouquinho essa coluna A, clica na divisão de A com B, clica, segura e arrasta para a direita. Vamos já simular uma compra e venda de produto. Digamos que no dia 1/1/2026, eu comprei um produto. Então aqui no tipo, eu gostaria de poder selecionar a compra. Como que eu faço isso? Eu venho aqui nos dados e lá na direita, em validação de dados, eu vou selecionar, pessoal, ao invés de qualquer valor, a opção lista. E aqui dentro da fonte, eu vou escrever compra, ponto e vírgula, que é um símbolo aqui do teclado, e venda. Assim eu vou conseguir ter duas opções nessa minha lista, compra e venda. Ok. Quando eu clico na compra, ele já aparece compra para mim. Quando eu clico na venda, já aparece venda. Fica bem legal, né? Fica uma caixinha, uma lista para você selecionar. Dá até para aumentar bastante essa coluna aqui. Algo que fica melhor ainda quando a gente tem compra e venda é colocar uma cor. Cor, para bater o olho e saber do que se trata. Então, exemplo, toda vez que eu tiver uma compra, eu gostaria de poder pintar a célula numa cor azul. Como que eu faço isso? Clica ali no tipo, né? Igual já está, página inicial. Eu vou usar o que é chamado de formatação condicional. Regras de realce é igual a. Assim, toda vez que eu tiver, aqui também tem que digitar certinho, tá bom? Compra. Eu quero pintar de vermelho? Não. Amarelo? Também não. Então eu quero um formato personalizado. E no caso eu vou usar uma fonte numa cor azul escura e um preenchimento num azul clarinho. Ok? E ok. Agora toda vez que eu selecionar compra, já fica azul. E venda. Venda eu gostaria de usar uma outra cor. Então eu vou na página inicial, formatação, regras, é igual a. Aqui eu vou escrever venda, porque é ela que eu quero pintar. E no tipo de cor, eu vou no formato personalizado de novo. Vamos começar com a fonte. Fonte, eu vou clicar na cor e vou pegar aqui, pessoal, uma cor, pode ser um vermelho bem forte. E no preenchimento, eu gostaria de uma cor que nem tem aqui. Então eu vou em mais cores e eu mesmo seleciono a cor que eu gostaria de usar. Personalizado. Vou pegar aqui talvez um laranjinha. Pode ser esse daqui, ó. Ok, ok e ok. Agora eu tenho duas cores personalizadas. Compra e venda. O meu produto, pessoal, ele vai ser conforme a lista que fizemos.
Então aqui a gente vai usar uma lista também. Vai puxar todos os produtos que usamos antes. Só deixa eu mudar aqui, né? Porque eu estou fazendo uma compra. Qual produto e qual lista que vamos usar aqui? A lista que cadastramos antes, listas. E aqui nessas tabelas que fizemos, eu vou precisar utilizar o nome de cada tabela para poder utilizar dentro daquela minha lista. Então clica na sua tabela, vai lá em cima no menu, algo do tipo design da tabela ou design. E lá na esquerda você vai ter o nome da sua tabela. No meu caso é tabela 1. E essa segunda aqui, hein? Ah, a segunda é tabela 2. Então, tabela 1, tabela 2. Pronto, ficou bem fácil. Você viu o nome? Lembrou? Decorou? Ah, professor, eu vou esquecer o nome. Não tem problema, se você esquecer, você volta aqui e aí você vê de novo. Simples. Eu vou voltar na compra e venda e aqui no produto eu vou clicar em dados, validação de dados e eu vou puxar aquela lista que fizemos aqui para dentro. Qualquer valor eu troco para lista e agora tem que ter muita atenção porque vamos usar uma fórmula do Excel, que é a fórmula igual, coloca esse símbolo, indireto. Abre parênteses, abre aspas. Coloca aqui agora o nome da sua tabela. No meu caso é tabela 1. Fecho aspas, fecho parênteses. Se o seu tiver um outro nome, você coloca o nome certinho. Ok? Toda vez agora que eu clicar no produto, eu já consigo ver qualquer um daqueles produtos que eu cadastrei aparecendo aqui. Então, estou fazendo uma compra do notebook. Já registrei ele. Vou inclusive aumentar mais um pouco essa coluna. Quantidade que eu estou comprando. Comprei 5. E qual que foi o valor unitário que eu paguei nesse notebook? O valor que eu paguei, no caso, como é uma compra, é o valor referente à compra. Paguei 3.900. Então, qual que vai ser o valor total, que é essa coluna do lado? Ele vai ser uma fórmula que é igual o valor unitário vezes a quantidade. Enter. E aproveitando, como essas duas coisas são dinheiro, eu posso selecionar tudo, página inicial, e colocar aqui no símbolo de moeda, reais do Brasil. Ah, professor, mas eu uso dólar. Tudo bem, só se colocar em dólar, euro. Mais formatos contábil, você pode escolher aqui, ó, contábil. Tem um monte de símbolo que dá para você escolher de várias moedas diferentes. Fizemos basicamente a primeira parte da nossa tabela, porém ainda está faltando essas partes aqui no final, que inclusive eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessas colunas, e elas vão nos ajudar muito na hora de fazer a análise, o resumo, ou seja, à medida que essa tabela for ficando muito grande, compra, venda, e você quiser saber o quanto que eu comprei do notebook, o quanto que eu vendi, o quanto que tem no estoque. Se eu comprei 5 e vendi 2, quanto que eu tenho no estoque? Mas é você que vai ter que ficar fazendo isso, imagina? Linha por linha? Não, né? Deixa o Excel trabalhar para você. E para facilitar esse trabalho do Excel, eu vou usar essas duas colunas. Por quê? Temos que pensar o seguinte de forma lógica. Toda vez que eu faço uma compra, o que acontece? Entra o produto no meu estoque. Está aumentando a quantidade de produtos. Então é um valor positivo em estoque. Quando eu faço uma venda, o produto sai do meu estoque. Então é um valor negativo. Então essa quantidade, quando é compra, é positivo e quando é venda, é negativo. Mas isso não muda nada para você. Você vai continuar usando a tabela normal, só coloca o número. Nada de ficar usando sinal positivo e negativo. Não, não é para você fazer isso. É só para você usar como tá. Deixa o Excel trabalhar para você. Então na quantidade, pessoal, eu vou fazer ela trabalhar de forma automática, usando igual, que é o símbolo do Excel, a fórmula SE, função C. 2 cliques, 1, 2, teste lógico. Toda vez que o tipo, clica no tipo, for igual, abre aspas. Vamos usar novamente a palavra que colocamos dentro da lista, que é venda. Toda vez que for igual a venda, fecho aspas, ponto e vírgula. O que é para fazer quando é venda? Venda sai do estoque, então é negativo. Eu vou pegar a quantidade e vou multiplicar vezes menos 1. Asterisco menos 1, para transformar em negativo. Ponto e vírgula. Mas caso não é uma venda, então usa a própria quantidade. Enter. Beleza, ó. 5, 5. Porém, se aqui fosse uma venda, 5 menos 5. Certinho. Deixa eu voltar agora para a compra. Agora, quando estamos falando de dinheiro, a situação é o contrário. Porque quando fazemos uma compra, estou comprando algo, o que está acontecendo com o nosso dinheiro? Está indo embora, certo? A gente está gastando dinheiro para comprar alguma coisa, porque o dinheiro sai do bolso, então é negativo. E quando a gente vende, o dinheiro entra na nossa conta, então é positivo. Temos que usar esse mesmo raciocínio aqui. Igual, fórmula SE, função C, 1, 2, teste lógico. C, o tipo, por igual. Abre aspas. Uma compra, por exemplo, fecho aspas. Lembrando que compra que eu estou escrevendo aqui é porque eu digitei compra naquela célula, então está igualzinho. Ponto e vírgula. Quando for uma compra, então, o que eu quero fazer?
eu quero pegar o valor total e multiplicar asterisco menos 1. Ponto e vírgula. Caso contrário, eu vou pegar o próprio valor total e vou dar um Enter. Aqui a gente pode colocar em moeda também. Pronto, menos 19 mil. Por quê? Porque foi uma compra. Beleza, pessoal, aqui você não vai precisar ficar mexendo, porque já vai ficar automático para você. Então não se preocupe com isso. O que daria para fazer agora é transformar essas informações numa tabela de fato. Eu vou selecionar tudo que fizemos. Dá até para você, aqui na página inicial, fazer um alinhamento ao meio, para organizar um pouco melhor ó, as informações. E aqui no Inserir, você clica em Tabela. E sim, a sua tabela tem cabeçalhos, e clica no OK. Por que é legal usar uma tabela? Como aprendemos, sempre que cadastrar uma informação nova, ela já consegue automaticamente buscar e colocar essa linha nova para você. Design da tabela, eu vou só colocar uma cor diferente, talvez um verde. E esses valores finais, valor total, quantidade e esse total, eles são fórmulas, concorda? Então vou deixar uma cor diferente. Seleciono tudo, página inicial e pinto aqui de um cinza. O cabeçalho pode ser um cinza mais escuro. Pronto. Agora, se eu colocar uma data nova, digamos, no dia 1/1 de 2026 também, Enter. Agora eu fiz uma venda, clico, seleciono venda. Veja que tudo já está aqui embaixo, pessoal. Eu já consigo clicar e selecionar, fica bem fácil. Do produto notebook mesmo. Vendi 2. E o valor que eu vendi foi por 4.500. Enter. Assim eu vou conseguir saber ó, o valor total e tudo mais, e na hora de fazer a análise também a gente consegue ter essas informações. O funcionamento é o mesmo. Como estamos usando tabela. Para inserir uma informação nova, você sempre vai na última linha vazia. Ah, então vou aqui embaixo. Não, não é. Essa não é a última linha vazia. A primeira linha vazia, no caso, está aqui, ó, logo na sequência. Você clica e digita a data. Sempre começa pela data para ficar mais fácil. Coloca qualquer data. 2/1 de 2026. Enter. Automaticamente já vai aparecer para você a caixinha do tipo e tudo mais. E se por algum motivo você quiser deletar alguma linha, qualquer linha que seja, pessoal, do começo, do meio, do fim, você clica na linha, botão direito, e clica em excluir linha. Excluir linha, não é coluna, é linha da tabela. Pronto, assim você remove a linha. Então, como aprendemos a usar e fazer também essa parte de compra e venda, eu vou dar um pequeno pause no vídeo e vou cadastrar algumas vendas e compras fictícias para que depois a gente possa ir para outra parte da planilha e todas essas vendas e compras fictícias que eu fizer aqui vai nos ajudar bastante a visualizar como que a planilha vai ficando ao decorrer dos dias, das semanas, dos meses, e vai ficar bem legal na hora de fazer a análise. Fiz o cadastro de várias informações de compra e venda para vários produtos, quantidades, valor unitário diferente. Agora já tem bastante informação. E como eu falei, digamos o seguinte, eu quero saber o quanto que eu já vendi de mouse sem fio ergonômico da marca R7i. Como é que eu sei? Imagina só, eu ter que ficar linha por linha contando na calculadora, não dá para fazer isso, né? E outra coisa, e se eu quiser comparar o quanto que eu já comprei do mouse para o quanto que eu já vendi? Será que eu já tive lucro ou será que ainda tem muito produto no estoque e preciso vender mais? Quanto que tem de quantidade? Quanto que eu comprei? Quanto que eu vendi? Dá para fazer tudo isso utilizando as análises que a gente vai fazer. Só que antes da gente fazer as análises, seria muito interessante criar uma planilha nova para poder registrar o nosso fluxo de caixa, tudo que entra de dinheiro e sai da nossa conta. Ah, professor, mas não faz sentido, porque aqui, ó, aqui é o que entra e o que sai da minha conta. Esse é o dinheiro que sai e que entra. Tudo bem, aqui a gente está falando de venda de produto. Porém, e se você paga uma conta de luz? Como é que você vai registrar aqui a conta de luz? Então, esse fluxo de caixa, a minha ideia é você poder registrar coisas que não são relacionadas à compra e venda de produto. Outras coisas. Ah, eu fiz um serviço para um cliente, ou ganhei um dinheiro sem ser com compra e venda de produto. É aqui que você registra, tá bom? Tudo que não é compra e venda de produto, que entrou o dinheiro e saiu da sua conta. Fez o pagamento do aluguel, do boleto, da conta de água, registra aqui. Botão direito, renomear, vou escrever fluxo de caixa, Enter. As colunas que vamos utilizar são colunas também bem simples, como data, vou colocar aqui a descrição, depois da descrição vou colocar valor, tipo e uma observação, para você poder ter um campo livre para escrever aquilo que você acha que é importante. Digamos então que na data do dia 1/1 de 2026, vou até aumentar um pouco o tamanho dessa coluna, a descrição aumenta também, eu tive uma receita que não está listada naquele produto de compra e venda, não é uma compra e venda, tive uma outra receita, exemplo, salário, ou ainda uma prestação de serviço. Para começar, temos que selecionar a nossa lista que fizemos. Como que a gente faz isso? Você lembra que essa nossa tabela tem um nome que vimos anteriormente? Pois é, então a gente vai usar agora. Dados, validação de dados,
Ao invés de qualquer valor, vou usar uma lista, e aqui dentro da fonte, eu vou fazer igual, indireto, igual fizemos anteriormente. Abre parênteses, abre aspas e digita o nome da sua tabela. No caso, tabela 2. No meu caso específico. Fecho parênteses e dou um OK. Agora eu consigo selecionar cada uma daquelas receitas e despesas que eu tenho. Descrição. Como eu falei, eu tive aqui uma prestação de serviço, que foi... Qual que foi o tipo dessa prestação? Foi uma receita, no caso, entrou dinheiro na minha conta, é uma receita. Então aqui seria legal a gente poder marcar receita, saída e assim vai. Para isso, pessoal, é interessante criar também uma lista, bem simples, só para você selecionar se é receita ou despesa. Então aqui do lado de validação de dados, eu vou criar, ao invés de qualquer valor, usar uma lista que tem a opção de receita, ponto e vírgula, e a opção de despesa. Se você quiser, você pode ser mais específico. Entrada de dinheiro, saída de dinheiro. Funciona também, pessoal. É você que escolhe a opção que você quer usar. Eu acho que eu vou até fazer isso porque fica mais simples e não fica um linguajar tão técnico. Entrada de dinheiro, ponto e vírgula, saída de dinheiro. Eu estou usando acento na palavra saída? Não, não estou, né? Usando acento. Então, não posso usar acento na hora que vou fazer a cor automática também. Tem que escrever igualzinho, ok? Quando eu clicar aqui, eu posso escolher agora o que eu quero selecionar. Digamos que seja entrada. Aumentar um pouquinho isso daqui. Só que eu também queria uma corzinha, né? Entrada de dinheiro, vou deixar um verde. Então aqui na página inicial, eu vou lá em formatação condicional, regras, é igual a, muito parecido com o que fizemos antes. Eu vou escrever entrada de dinheiro. Pronto, ó, já ficou de vermelho, mas eu não quero vermelho. Eu quero verde. Ok. E se fosse uma saída de dinheiro? Formatação, regras, é igual a, eu escrevo aqui também, saída de dinheiro. Opa, não funcionou, então tem alguma coisa errada. Dinheiro. Pronto, agora sim. Vermelho é isso aí, tá certinho? Ok. O valor, pessoal, dessa prestação de serviço foi 350. Enter. 350 o quê? Reais. Então vamos clicar nesse dinheiro e colocar ele em dinheiro mesmo, em moeda. E aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. Observação fica um campo livre para você poder escrever qualquer coisa aí que seja do seu interesse. Como exemplo, prestação de serviço. Que tipo de serviço que foi prestado, para quem foi, você pode escrever aqui na observação. Fica um campo bem legal que depois você pode, no futuro, você pode voltar e ver aqui o histórico e lembrar. Ah, entendi. Foi essa prestação para essa pessoa e assim vai. Então aqui eu vou colocar uma observação qualquer, né? Você pode escrever. Enfim. Vou selecionar tudo agora e vamos transformar isso aqui em tabela. Aproveita e clica no alinhamento para selecionar e centralizar tudo. Inserir. Tabela. Sim, minha tabela tem cabeçalho e clica no OK. Eu vou mudar a cor. Tem esse azul, mas também aqui em design tem outros tipos de azul. Talvez eu use esse de baixo. Mas você pode utilizar o azul que você quiser, porque gosto é pessoal, então fique à vontade para escolher a cor que você quiser. Vou colocar aqui um outro tipo de lançamento, digamos que no dia 2/1 de 2026, Enter. Opa, aqui não é saída, aqui é entrada, né? Mudei e acabei esquecendo. Pronto. No dia 2/1 eu tive um pagamento de conta de luz de R$ 214. Enter. E aqui foi o quê? Entrou dinheiro na minha conta? Não, não entrou, saiu. Saída de dinheiro. Então aqui a gente vai registrando, pessoal, tudo que entra e tudo que sai. Eu também vou dar um pequeno pause no vídeo e vou te mostrar como é que fica com um monte de informação preenchida. Acabei de fazer o preenchimento com um monte de informação agora de entrada e saída de dinheiro e usei bastante coisa daquela lista. Por fim, pessoal, depois que fizemos bastante preenchimento de compra, venda e fluxo de caixa, já podemos partir aqui para a última aba, botão direito renomear, e vamos chamar ela de resumo visual, onde vamos ter aqui várias tabelas, dá para fazer algum gráfico para nos mostrar o que está acontecendo na nossa planilha. Vamos começar vindo aqui na compra e venda. E então eu vou inserir, aqui em cima, inserir, o que é chamado de tabela dinâmica. Só que para você poder usar a tabela dinâmica, veja bem, você precisa clicar sobre a sua tabela, tá bom? Tabela dinâmica. Eu vou clicar em planilha existente, setinha para cima, e eu seleciono essa planilha que eu fiz, chamada resumo visual. Eu vou clicar, pessoal, aqui na linha 3. Setinha para baixo, ok. Aqui temos uma tabela dinâmica, então, no Excel. E aqui na direita temos as configurações dessa tabela. Basicamente, pegamos uma informação aqui de cima, clicamos e arrastamos e soltamos aqui para baixo, em filtros, colunas, linhas ou valores. Eu gostaria de começar vendo todos os produtos que eu comprei ou vendi. Então, vou pegar o produto, clico, seguro e solto dentro das linhas. Porque assim o Excel vai listar para mim todos os produtos que eu vendi ou comprei.
Quando eu falo vendi e comprei, pessoal, não vai mostrar a lista que eu tenho. Vai me mostrar a compra e venda. Por quê? Porque pode ser que eu tenha um produto lá na lista que nem mesmo foi comprado e nem mesmo foi vendido. Não existe ainda transação desse produto. Então não vai aparecer aqui. Aqui só aparece o que foi comprado e vendido. Lá na direita agora, eu vou pegar... Tem várias informações que dá pra gente usar. Dá pra ver o saldo atual do produto, inclusive. Dá pra ver um monte de coisa. Daria pra gente fazer o seguinte, pessoal. Vamos ver o saldo já geral desse produto. Eu vou pegar então a quantidade, pego, seguro e coloco dentro dos valores. E também vou pegar o total, porque assim a gente vai conseguir ver o saldo que a gente tem de dinheiro desse produto. Pego, seguro e solto nos valores também. Aqui já vai mostrar para mim uma lista completa desses produtos. Tá vendo que tem alguns números negativos, né? É porque eu preenchi minha planilha meio que de forma aleatória, mas isso, na prática, é muito difícil de acontecer. Se ficar um valor negativo, na quantidade, por exemplo, é porque você acabou vendendo mais do que você tinha. Como é que você está com menos 111 unidades no estoque? Você vendeu antes de comprar. No meu caso, isso aconteceu, né? Porque eu preenchi a planilha de forma aleatória. Mas se a gente pegar, por exemplo, esse produto, ó, drone, câmera, aqui está falando que tem 38 unidades no estoque. Então o saldo é 38 no estoque. Eu comprei e vendi de tal modo que sobrou 38 no estoque. E o valor total dele está com 55 mil. É um valor positivo, ou seja, eu já tive lucro com esse produto. Então, beleza, está tudo certinho. Agora, quando a gente tem um produto, exemplo, ó, aqui está um valor negativo, menos 22. Por quê? Porque eu acabei vendendo mais do que eu tinha no estoque. Eu estou com saldo negativo no estoque. A questão do valor é muito difícil dar um valor negativo, a menos que você tenha muito produto no estoque. Exemplo, ó, aqui a gente tem um smartphone. Tem 93 quantidades no estoque. E está com valor negativo, tá vendo? Por quê? Porque tem tanto produto no estoque que o saldo de dinheiro meu desse produto ainda está negativo. Eu não consegui vender o suficiente para suprir o que eu comprei. Então eu gastei mais dinheiro comprando do que vendendo. Estou 218 negativo. Agora, para melhorar um pouco mais essa visualização, vamos ver o que de fato foi comprado e o que de fato foi vendido, um do lado do outro, porque aqui a gente tem o saldo final. Mas e o quanto que comprou e o quanto que vendeu para chegar nesses números? Então vamos pegar essa tabela que eu tenho, seleciona tudo até o final, vou copiar usando o atalho do teclado, que é o Ctrl C, e também o Ctrl V para colar. Ctrl C, clico aqui do lado, Ctrl V. Agora, pessoal, o que eu gostaria de ver aqui? Eu vou remover esses valores, ó. Clico e removo. Eu quero ficar com a quantidade, pego e coloco dentro dos valores. E também quero ver o valor total. Pego e coloco dentro dos valores. Além disso, eu gostaria de ver o tipo. Pego o tipo então, ó, clico e coloco aqui nas colunas. Pronto. Coloquei ele dentro das colunas. E outra configuração que a gente tem que fazer, pessoal, clica com o botão direito nessa tabela dinâmica e vem aqui nas opções da tabela dinâmica. Em totais e filtros, você pode desabilitar esta opção aqui, ó, totais gerais das linhas. Clica e clica no OK. Pronto. Agora o que a gente vai conseguir ver? Compra e venda, tanto de quantidade quanto de valor total. Lembra aquele primeiro produto? Ó? Tem aqui, ó, cabo HDMI, está falando que tem 111 negativo no estoque, ou seja, eu vendi tanto que eu fiquei com o estoque negativo, eu vendi mais do que eu tinha. Se a gente verificar, será que isso é verdade? É verdade, ó, porque o cabo HDMI eu comprei 135, só que eu vendi 246. Então, realmente, o saldo ficou negativo. E aqui do lado, olha o que a gente tem. Compra e venda também. Eu comprei 59 mil e vendi 157 mil. Nossa, então aqui deu lucro pra caramba. Será que deu bastante lucro mesmo? Vamos verificar. É isso aí, ó, deu 98 de lucro. Então, numa tabela eu consigo ver o resumo geral e na outra eu consigo ver de forma mais detalhada, o que fica bem legal e me ajuda bastante também. Podemos fazer a mesma coisa aqui para o fluxo de caixa, para que possamos ter uma visualização detalhada e também geral do que está acontecendo, o que entrou, o que saiu. Nesse caso, pessoal, destes produtos do estoque, você concorda que aqui eu estou vendo tudo? Janeiro, fevereiro, março, abril, todos os dias, todos os anos, as datas. Mas e se eu quisesse especificar isso daqui por data, por mês? Como é que eu faço? Vou te mostrar agora. Eu só vou trocar a cor dessas duas tabelas para que eu saiba que elas são referentes à mesma coisa. Vou clicar na primeira tabela, Design, e vou colocar uma cor, um azul escuro, pode ser? Pode ser esse daqui. E essa também eu vou colocar no mesmo estilo, ó, um azul mais escuro. E essa minha tabela, como ela ficou muito para cima, eu vou selecionar ela até o final e vou puxar um pouquinho para baixo. Pronto. Porque pelo menos, ó, os produtos ficam na mesma linha, bate tudo certinho. E essa coluna aí dá para diminuir um pouquinho. O que eu posso colocar aqui, pessoal? Eu posso clicar na primeira tabela e, em análise de tabela dinâmica,
eu vou inserir no meu Excel o que é chamado de linha do tempo. Clico aqui, vou inserir a partir da data e clico no OK. Vai abrir para mim essa caixinha nova, que eu posso deixar ela aqui em cima, que fica até bem fácil de utilizar. Vou aumentar ela aqui para a direita e vou puxar ela aqui um pouco para cima. E como ficou muito pequena essa caixinha, talvez seja melhor pegar essa tabela e colocá-la mais um pouquinho para baixo. 1, 2, 3, 4. Agora sim tem mais espaço para usar essa linha do tempo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa com essa tabela, selecionar ela inteira e arrasto ela para baixo. 1, 2, 3, 4. Pronto, para bater o mesmo tamanho. O que eu consigo fazer com essa linha do tempo? Eu posso selecionar e especificar apenas uma data que eu quiser. Ah, quero ver só o mês de fevereiro. Se eu clicar aqui no fevereiro, as duas tabelas vão mostrar para mim só o que eu estou selecionando. Professor, mas só tem uma tabela sendo atualizada. Então vamos fazer o seguinte, botão direito nessa segmentação, conexão de relatório. Eu também quero conectar ela com a tabela 2. Ok. Agora sim, ó, eu consigo ver só o que eu preciso. Gostaria de ver apenas as transações do mês de setembro. Então aqui eu vou conseguir só ver o que é referente ao mês de setembro. Fizemos então a nossa primeira análise, pessoal. E para limpar tudo, clica no X. Eu vou voltar aqui no fluxo de caixa. E agora eu vou inserir também uma tabela dinâmica a partir dele. E é muito importante usar a planilha existente, setinha para cima. Venho aqui no resumo visual. E lá para a direita, eu posso colocar essa tabela em algum lugar que eu quiser. Depois a gente ajusta a posição. Setinha para baixo e ok. Vou diminuir um pouco o tamanho dessa coluna. O que eu gostaria de ver com essa tabela dinâmica? Eu posso ver também o valor, colocando dentro dos valores. E vou ver também, por exemplo, o tipo, que eu vou colocar dentro das colunas. E a descrição, vou colocar dentro das linhas. Assim eu consigo ver o que entrou e o que saiu de dinheiro por categoria. O que dá para fazer aqui também, pessoal, esse total geral, se você quiser, dá para remover ele. Por quê? Porque ele vai acabar somando todas as linhas. Porém, quando a gente soma as linhas, não faz sentido somar entrada com saída. Fica algo assim incompatível. Botão direito nessa tabela, eu vou vir em opções da tabela dinâmica, totais e filtros. Mostrar totais? Não, não quero. E clico no OK. Agora fica mais correto. E a cor dessa tabela, eu posso clicar em Design e escolher uma corzinha, um verde, por exemplo. E vou puxar um pouquinho para baixo. Vou colocar aqui, ó, 1, 2 para baixo. E nessa tabela dinâmica também eu posso inserir, em análise de tabela dinâmica, uma linha do tempo. Usando aqui a data, OK. E vou colocar essa linha do tempo agora aqui em cima. E com essa linha do tempo eu vou conseguir analisar só uma informação que eu quero, né? Exemplo, eu quero ver só as coisas de março, só de abril, só de maio, de junho, julho, e assim vai. Então fica bem legal para a gente poder ver só o que precisamos. Quero ver só o que aconteceu em agosto. Aqui, ó, entrou 17 mil e saiu 5 mil. Quero filtrar tudo, limpar. Assim a gente vai ver o geral, todos os anos, todos os meses. Então espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante, pessoal. Como fazer uma planilha simples, porém bem objetiva e funcional para controlar compra, venda, estoque e ainda controlar também o fluxo de caixa da sua empresa para outros dinheiros que entram e saem da sua conta. Obrigado e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.